Olá, então vamos começar a nossa unidade 2, uma unidade que ainda faz parte do nosso estudo introdutório ao direito. Vai ser breve, para que a gente possa, enfim, começar para valer o direito constitucional. E a unidade 2, ela vai tratar sobre o conceito de pessoa. Esse é um tema que nós estudamos no direito civil, lá no curso de direito, e que é um assunto que está dentro do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. A gente restringe, por óbvio, né, porque nós não temos tempo para fazer um estudo mais aprofundado, e o recorte feito relacionando-se a pessoas está justamente pelo fato de que é sujeito de direito, costume-se bastante com essa expressão, que nós vamos utilizar bastante, ou seja, é titular de direitos e também de deveres quem é pessoa. E, portanto, tem personalidade jurídica, sujeito de direitos e deveres. E isso é útil, alguns conceitos que nós vamos ver de novo, para o nosso cotidiano, para o conhecimento, mas, sem dúvida alguma, para a atuação na administração pública, seja em relação ao conceito das pessoas e de algumas noções relacionadas às pessoas naturais, que são as antigas denominadas pessoas físicas. Eu sei que todo mundo continua falando pessoa física, mas a terminologia legal desde 2002 é pessoa natural, e também pessoa jurídica. E quando entra, né, o tema pessoa jurídica, isso fica ainda mais importante para nós, porque, por exemplo, quando se estuda a organização da administração pública, a estrutura da administração pública, nós vamos ver quem tem personalidade jurídica, quem não tem. E sendo pessoa, né, no caso, pessoa jurídica de direito público, ou mesmo a pessoa jurídica de direito privado, mas compondo a administração pública, será titular de direitos e deveres. Se não tiver personalidade jurídica, não terá, né, essas qualificações. Então, é realmente um estudo super importante. Queríamos, obviamente, ter tempo para falar mais coisas relacionadas ao direito civil. Aqui, especialmente no vídeo, vou tentar ser mais objetiva, tá? Então, a unidade 2, ela está dividida dessa maneira, uma breve apresentação sobre o Código Civil, muito brevíssima, só para a gente se dar uma situada. Depois vamos falar sobre pessoas e pessoas naturais e pessoas jurídicas. Este vídeo, ele tem como foco as pessoas naturais. Vou fazer uma pequena introdução, falando sobre o Código Civil, mas o foco dele é o estudo das pessoas naturais, o que for realmente, assim, bem elementar. Aí, num outro vídeo, eu gravo sobre pessoas jurídicas, tá certo? Então, lá vamos nós. Como eu disse, o Código Civil em vigor no Brasil é a Lei 10.406 de 2002. Para nós treinarmos bastante, né, o conteúdo da unidade anterior, sei que vai ficar com corte, mas só para informar que tem uma gatinha dormindo aqui do meu lado, se chama Charlotte, e tem uma criança que entrou aqui agora, né? Mas eu vou seguir daqui, tá certo? Então, o Código Civil em vigor no Brasil, hoje, é a Lei 10.406 de 2002. Para a gente treinar, né, o que nós já vimos na unidade anterior, o Código Civil de 2002, ele foi publicado no dia 10 de janeiro de 2002 e ele teve um período de vacância de 1 ano. Então, ele entra em vigor só em 2003, justamente porque é de grande impacto. O Código Civil, ele trata sobre o cotidiano da nossa vida, né? E ele, por exemplo, até para a gente compreender o seu alcance, ele tem mais de 2.000 artigos, ele está dividido em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. Nós vamos dar um pouco do livro 1, que é a parte sobre pessoas, mas vejam só, na parte especial tem toda a parte do direito das obrigações, teoria geral das obrigações, toda a parte de contratos, teoria geral, contratos em espécie, responsabilidade civil, que se refere às obrigações indenizatórias,
Toda a parte de direito empresarial vai ter, sim, em outras leis esparsas, como a gente chama, né, fora do Código Civil, mas a teoria geral do direito empresarial com o Código de 2002 vem para o Código Civil, direito das coisas, que é a parte de propriedade, dentre outros direitos ligados ao direito das coisas, posse, propriedade, garantias reais, enfim. Direito de família e direito das sucessões. Então, só que no direito de família e das sucessões, né, a gente vai ter uma infinidade de regras, muitas delas novas e que precisaram desse período de adaptação. Então, para a gente fazer o link com o final da unidade anterior. O Código Civil, a lei, é de janeiro de 2002. Mas eu acho que é interessante fazermos uma breve consideração. O código ele é de 2002, mas o projeto de lei deste código é da década de 70, mais especialmente 1975. Durante muito tempo, não se acreditou que esse projeto de lei viria, de fato, a ser um Código Civil, porque ele tramitou ali bastante, nos anos 70, início dos anos 80, parou. Aí tivemos a Constituição de 88 e o Código Civil anterior, que era de 1906, que tinha todos os valores do início do século XX, enfim, né, a questão bem patrimonialista, uma questão patriarcal, inevitavelmente a gente precisa falar isso, já comentei em sala de aula, né? A mulher, pela redação do Código Civil de 1916, ela era relativamente incapaz, a mulher casada, mesmo que já tivesse alcançado a maioridade, e várias outras questões, né? O homem era o chefe da família, ele era o responsável pelas decisões, e a Constituição de 88 vem, garante igualdade entre homens e mulheres, garante a igualdade, por exemplo, entre os filhos, igualdade de filhos, né, sanguíneos, filhos adotivos, filhos havidos fora do casamento, filhos que nasceram de uma união não formalizada, porque tudo isso, gente, no Código Civil de 16 não era possível. Se a pessoa, né, ela tivesse sido casada em 77, é que no Brasil passa a se admitir o divórcio. Antes disso, se um casal eventualmente não tivesse mais desejo de estar junto e se separasse de fato, né, ou juridicamente falando, no máximo conseguisse um desquite, uma nova união que não era reconhecida pelo Estado, esses filhos eles eram ilegítimos. Então é a Constituição de 88 que vai acabar com tudo isso. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Constituição de 88 nos obrigou a pegar o Código Civil 16 e passar pelo filtro da recepção. E novas leis foram surgindo, né, leis específicas, tratando de temas que a gente chamava na época de novos direitos. E aí muita gente começou a dizer: nós não precisamos de um novo Código Civil, nós temos várias leis específicas, né? Não tem mais por que ter um código com 2.000 artigos, querendo tratar sobre toda a vida civil. E esse projeto, ainda estou falando da mesma coisa, esse projeto que tinha ficado lá na década de 80 parado, tinha sido, né, praticamente não esquecido, mas não se acreditava mais que ele voltaria a ter um trâmite a ponto de termos um novo Código Civil. Pois bem, para a surpresa de todas as pessoas, sim, esta é a palavra, em 2001 se inicia uma grande e acelerada tramitação, e em 2002 a gente tem esse novo código, que na verdade não era tão novo assim. Ele era novo porque, de fato, a lei só foi promulgada em janeiro de 2002, mas ele reflete muito de um Brasil ainda da década de 70, de 60, e é por isso que atualmente estamos vivenciando uma reforma do Código Civil. É um projeto que se iniciou no Senado
e está tramitando. É um projeto bem polêmico, porque algumas atualizações realmente são necessárias, mas tem várias outras que muitos juristas não concordam e acreditam que não houve o debate necessário, né, para que tenhamos uma reforma tão profunda na legislação de 2002. Pois bem, veremos os próximos capítulos. Então, temos aqui, esse é o nosso Código Civil, né? Por hora é o que temos, vamos ver o que acontece nos próximos meses. E como eu tinha prometido, o foco do nosso estudo é a questão das pessoas. E como eu também já falei, nós precisamos entender o conceito de pessoa, porque junto com o conceito de pessoa é que nós vamos ter o conceito de personalidade jurídica. Então, quem é pessoa tem personalidade jurídica. Tendo personalidade jurídica, é titular, é sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. A princípio, porque a gente vai ter algumas figuras dos entes despersonalizados, mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês. Mas, né, em regra, é titular de direitos e deveres quem tem personalidade jurídica. E quem tem personalidade jurídica é pessoa. No caso, nós vamos ter as pessoas naturais, que, como eu falei anteriormente, é o que até coloquialmente a gente continua ainda hoje se referindo às pessoas físicas, mas também vamos ter as pessoas naturais. Pessoas físicas somos nós, seres humanos, e apenas os seres humanos. Na legislação brasileira ainda, né, em vigor, nós não temos uma categoria nem sequer intermediária para os animais. Os animais no direito brasileiro, e a reforma do Código Civil faz algumas mudanças nesse sentido, mas até o momento, no direito brasileiro, animais, mesmo os animais domésticos, mesmo a Charlotte, que está aqui do meu ladinho, querida, doce, entendi tudo que eu falo, está num sono profundo agora, mesmo a Charlotte, não se ofenda a Charlotte não é pessoa, ela fala, ela interage, né? Dá ordens, mas é doce. Ela fala baixinho para ela não se ofender, ela é coisa. Tá? E na categoria de ser movente, ela é um bem, ela é um bem, ela é um ser movente. Tem movimento próprio. Então, para nós entendermos quem tem personalidade jurídica, quando a Xoxá acordar, eu mostro ela para vocês, tá? Charlotte, Xaxa, Xaxá, tá tudo ótimo. Tem personalidade jurídica, quem é pessoa? A Xoxá tem muita personalidade, mas não tem personalidade jurídica. Ela não é titular de direitos e deveres, apesar dela ser dona dessa casa toda. Mas vocês estão entendendo que isso é uma brincadeira, né, gente? Reforçando. Para ser titular de direitos e deveres, precisa ser pessoa no direito brasileiro. E aí nós vamos começar a falar sobre as pessoas naturais. E quando a gente fala de pessoas naturais, já estou falando de pessoas naturais, né, nós vamos trabalhar com os primeiros artigos do Código Civil, e o artigo 1º, ele justamente vai falar da personalidade jurídica, que nós também podemos chamar de capacidade de direito. Tá? Personalidade jurídica, capacidade de direito. O que diz o artigo 1º? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Daqui a pouco, nós vamos salientar e tomar cuidado para fazer uma distinção entre personalidade jurídica, que é o que a gente está vendo agora, e o conceito de capacidade de fato ou capacidade de exercício. Veja, eu coloquei entre parênteses ali de personalidade jurídica a expressão capacidade de direito e não a capacidade de exercício, capacidade de fato. Por isso que o artigo 1º ele vai falar,
Toda pessoa é capaz de direito. Toda pessoa tem personalidade jurídica. Toda pessoa é titular de direitos e deveres na ordem civil. Então, é isso que o artigo 1º está colocando, justamente a ideia, né, de personalidade. No caso das pessoas naturais, quando que se inicia a personalidade jurídica? Quando que alguém se torna titular de direitos e deveres? Aqui a gente tem que dar uma conversada, mesmo que eu não vá aprofundar, tem alguns aspectos aqui que a gente precisa conversar. Pela redação do artigo 2º, como vocês podem ver ali, a personalidade civil começa do nascimento com vida. Nascimento com vida. Então, se eu tenho personalidade, um conceito atrelado de pessoa, é pessoa quem nasce com vida. Não é o início da vida, é o nascimento com vida. E, pela redação do artigo 2º, a lei protege, a terminologia que ela usa, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, veja, só é pessoa quem nasce com vida, certo? Mas a lei protege do momento, segundo o artigo 2º, da concepção, né, desde o momento da concepção. Então, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu fazer um desenho. A gente tem um momento aqui, segundo o artigo 2º da concepção, vamos botar um C aqui. Temos a gestação, temos o momento do nascimento com vida, e aí adquire-se personalidade jurídica e é pessoa natural. Depois essa pessoa irá viver, desejamos uma vida plena, feliz e muito longa, até o momento da sua morte. Pelo artigo 2º, então, é pessoa, e dá para digitar também, não ver? Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão me acompanhando aqui. É pessoa do momento do nascimento com vida até a sua morte. Tá? E durante a gestação, esse feto, que a lei chama de nascituro, ele também estará protegido. Tanto é, né, que é um crime contra a vida o aborto. Mas o que a gente precisa dar uma ponderada aqui? Algumas questões. Tá? O código, ele é 2002, mas é por isso que eu fiz aquela introdução. Ele é o resultado da década de 70. Década de 70, não existia outra maneira, né, além da tradicional, de se conceber uma criança. Em 1975, justamente, nós vamos ter, acho que é 75 ou 77, o primeiro chamado bebê de proveta, que na verdade é uma fertilização in vitro. O nosso código, que é de 2002, mas é um projeto da década de 70, ele até fala de inseminação artificial. Mas ele não fala, porque não existia, a fertilização in vitro no momento do projeto. E são coisas diferentes. A fertilização é o bebê de proveta, né? Então é um embrião feito realmente no laboratório, a partir, né, dos gametas ali, dos genitores dessa criança. A inseminação não, a inseminação, a concepção, ela acontece já no corpo da mulher. E aí, gente, quando passamos a ter especialmente uma ampliação, não vou falar popularização, né, mas uma ampliação dos procedimentos de fertilização in vitro a partir dos anos 2000, 2010, o que a gente começa a ter que lidar? Coisas novas, né? E aí o direito precisa trazer a solução para isso. Nós começamos a ter processos de fertilização in vitro com embriões excedentes. Então, já tinha concepção,
Mas esses embriões não estavam no corpo, no útero da mulher, né? Esses embriões, eles estavam no laboratório, congelados. E lá em 2005, nós tivemos a lei de 2001, tá? O julgamento é de 2005, deixa eu pegar aqui para vocês. A lei, ela é de 2001, exatamente. Não, desculpa, gente. A lei é de 2005. Tá? Lei 11.105 de 2005. Ela trata sobre biossegurança, então ela vai tratar de várias coisas. E ali junto foi colocada a possibilidade de estudos para, né, células-tronco a partir de embriões considerados inviáveis ou que estivessem congelados há mais de 3 anos, obviamente com o consentimento dos genitores. Por quê? Porque naquele momento, até não foi algo assim, penso eu, não sou da área médica, né? Não trouxe os resultados que se imaginava que se teria. Mas naquele momento se estava se acreditando que as células-tronco, especialmente as do embrião, elas teriam uma grande capacidade de oferecer a cura para diversas doenças autodegenerativas ou lesões medulares. Tinha-se uma grande expectativa nesse sentido. Então, a lei de biossegurança traz essa possibilidade de fazer essas pesquisas e, obviamente, né, que isso gerou controvérsias. Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF decidiu por uma maioria de 6-5, então foi super apertada, em que o STF considerou constitucional, não violando o direito à vida, o artigo 2º dizendo que era desde a concepção, mas o STF entendeu que não havia uma violação ao direito constitucional à vida. Por quê? Porque, segundo o STF, nesse julgamento é fixado que a vida não necessariamente é no momento da concepção. Eu botei aqui para, se alguém tiver curiosidade, querer ler mais um pouco, né? Que a vida, ela deve ser considerada iniciada no momento, não é aqui, vou riscar a concepção, né? Porque, como eu falei, deixa eu diminuir aqui, ó, o traço fica mais interessante, né? Então, pelo STF, não é pelo momento da concepção. Aqui só muda. Tem que ser aqui. Não é no momento da concepção. Para o STF é no momento, aula de biologia, da nidação. Tá? Que é o momento da fixação na parede do útero. Portanto, não é que o embrião ele não tenha nenhuma proteção, ele tem. Mas ali ainda não há vida. Não há vida extrauterina, que é o que vai aparecer ali no voto do ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. A vida inicia-se, critério do Supremo Tribunal Federal, a partir do momento da nidação, que é a fixação do embrião na parede do útero. Então, a gente faz uma leitura diferente desse artigo 2º. Mas ainda que no artigo 2º, lá vamos nós. Tá? Então, a personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida, já vamos falar, e é isso que eu vou falar agora. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Vamos trocar concepção por nidação, e durante toda a gestação, esse nascituro ele estará protegido. Tanto é que se algum direito ligado a esse nascituro, ele se apresenta durante a gestação, o nascituro, ainda não sendo pessoa, ele não vai poder exercer esse direito. Mas a gente vai ter que proteger esse direito, para caso ele nasça com vida, ele ter acesso a esse direito, porque ele nasceu titular de direitos e obrigações. Então, se acontece uma tragédia, por exemplo,
durante a gestação, o pai desse nascituro morre e vai se fazer um inventário, na hora do inventário, da apuração do patrimônio e da divisão entre os herdeiros, um quinhão correspondente ao nascituro vai ter que ser reservado, porque se ele nascer com vida, né, isso tem que estar garantido. Mas o que é nascer com vida? Porque a nossa legislação ela não vai falar o que é nascer com vida. E aí eu tenho um slide que a gente até precisa fazer uma atualização dele, eu já estou com a lei aqui para fazer, que é um slide sobre o nascimento sem vida. Eu vou falar com vocês agora sobre o nascimento com vida, né? O nascimento com vida, que é o marco, o momento em que a pessoa torna-se pessoa, né? Que o feto, que o nascituro torna-se pessoa. Então, nascer com vida no Brasil, a lei não fala, a lei, o Código Civil não fala, mas a gente abstrai isso da Lei de Registros Públicos. O que é o marco para considerar que alguém nasceu com vida? A respiração. A respiração é o critério para o nascimento com vida. E tem que constatar, né? Por isso que eu coloquei ali no slide, e é fato, por que o chorinho do bebê, né, aquele momento, ele é tão aguardado? Claro, é emocionante por inúmeras razões, mas ele também é a prova de que a criança respirou. Porque se ela chorou, tomou aquele ar, né, poderoso e anunciou ao mundo que estava chegando. Óbvio que hoje, com a tecnologia que se tem, com a medicina que se tem, né, a gente consegue constatar a vida numa tragédia, por exemplo. Nasceu, acha-se que morreu logo depois, não se sabe se morreu logo depois ou se já nasceu sem vida, que é a figura do natimorto. Claro que a medicina vai ter elementos, vai conseguir identificar se respirou, se não respirou. Isso faz muita diferença, porque se respirou, nasceu, pessoa, certidão de nascimento, morreu logo depois, 1 minuto depois, 5 minutos depois, certidão de óbito. Então, nasceu com vida, titular de direitos e deveres, se tinha, né, já tido a tragédia anterior, coisa horrível, vamos bater aqui em todas as madeiras, do pai ter falecido, herda, né, herda todo aquele patrimônio, e aí, tendo morrido logo após, vai ter que fazer um inventário dessa criança nascida e rapidamente falecida. Então, são coisas diferentes. Nasceu sem vida, não é pessoa, não se torna titular de direitos e deveres, e nasceu com vida, ótimo, lá como nós fizemos a nossa linha do tempo, desejamos uma vida longa, feliz para essa pessoa que vai morrer depois de 100 anos, mas se numa, né, tragédia nascer com vida, morrer logo depois, já vai ter que ter essas duas etapas, porque é pessoa, e se nascer sem vida, não se tornou titular de direitos e deveres. Tá? E se nascer sem vida? Aqui tem umas coisas que eu quero falar brevemente com vocês. O que acontece? Até muito recentemente, apesar disso ser uma discussão bem forte em vários países das crianças nascidas sem vida, nos estudos de biodireito, de bioética e sob, né, a análise de várias ciências, até 2025, até 2023 e 2025 isso vai acontecer de maneira mais enfática. Eu já vou mostrar o porquê para vocês. No Brasil, se o bebê nascesse sem vida, como ele nasceu sem vida, não se tornou pessoa, não se tinha o direito, por exemplo, de se atribuir o nome. O registro ainda continua sendo em livros diferentes. O registro civil, certidão de nascimento, e se nasce sem vida, é um livro específico para registrar, porque hoje tudo é digitalizado, né, gente? Mas ainda pela lei tem um número dos livros de registro,
é o registro do natimorto. E aí não tinha a indicação de nome, né? Não tinha a questão de funeral, de rituais. Tinha-se, assim, uma total falta de empatia, porque era dessa maneira que eram as coisas tratadas, né? Com esse luto. Né? Com esse luto. E, como eu disse, era uma discussão que já existia, que foi amadurecendo, né? Tanto a questão da perda gestacional, né? Do luto, do óbito, né? Fetal, do óbito neonatal, são marcos, são momentos diferentes, mas a gente não tinha amadurecimento para tratar dessas questões, né? A gente simplesmente dizia o quê? A gente dizia assim, nasceu com vida, pessoa, certidão de nascimento, eventualmente certidão de óbito, e se tornou pessoa, né? Se a pessoa morreu com 5 minutos de vida, se ela morreu aos 98 anos de idade, a burocracia, né, teoricamente, é a mesma, certidão de nascimento, certidão de óbito e todos os rituais fúnebres. Em 2023, como resultado dessa discussão, desse amadurecimento, o CNJ ele fez um provimento, número 151, que trouxe alterações bem interessantes e bem significativas sobre esse assunto. Então, ele colocou assim, no provimento lá dos registros, né? Porque ele também organiza toda a parte de registros e atos de cartórios em geral, seja de tabelionato, sejam de registros civis. É direito dos pais, não é uma obrigação, atribuir, se quiserem, nome ao natimorto. Então, veio aqui um direito ao nome. Devendo o registro ser realizado no livro C auxiliar, que é um livro específico, que é o livro do natimorto, mas ele pode ser atribuído o nome. Tá? Não cria-se CPF para o natimorto. Parágrafo 2º. É assegurado aos pais o direito à averbação do nome no caso de registro natimorto anteriormente lavrada sem essa informação. Então, se deu o direito daqueles pais, né, genitores, que à época sua não tiveram o direito de formalizar o nome para aquela criança, embora certamente essa criança já tinha recebido um nome, podem também fazer. Tá? Não está na resolução do CNJ, mas aí tem essa questão, tá? Mas quando que é possível fazer uma declaração de óbito para o natimorto, né, a família ter o direito a um registro de nome, por exemplo. Aí precisa-se ir, tá, para um documento que é do Ministério da Saúde, que está lá no Moodle, que vai separar se é uma perda gestacional, né, ou se é um óbito fetal. E se, para a gente considerar um óbito fetal, para ter essa declaração de óbito, para poder seguir por esses trâmites, é necessário, à época, né, 2023, não sou da área médica, acredito que continua sendo a mesma coisa. Se a gestação tiver mais de 20 semanas e o peso corporal, né, maior que 500 gramas. Tá? Então, para o Ministério da Saúde, não cabe a declaração de óbito se a gestação tiver menos de 20 semanas e tiver um peso menor do que 500 gramas e estatura menor que 25 centímetros. Esse é um documento enorme, né? Enfim, tá lá, se alguém, né, tem curiosidade, tem todos os regramentos de como se faz as diversas declarações de óbito. Morreu em casa, morreu por violência, morreu no hospital, nessas circunstâncias, né? Para cada uma dessas coisas vai ter um encaminhamento. E aí, nesse aspecto, tem essas informações. Tá? Então, preenchido esses requisitos, aí, né, a gente passou a aplicar a resolução do CNJ. Se a família assim desejasse, fazia-se o documento, né, essa declaração de óbito, e com isso atribuía-se o nome ao natimorto e até mesmo se realizava o sepultamento, que até então também não era algo garantido.
Em 2025, e aí, né, tivemos isso reconhecido na legislação, nós tivemos e temos em vigor a Lei 15.139, de 23 de maio de 2025, que trata da humanização do luto materno e parental. E essa lei, gente, ela vai tratar da perda gestacional, mesmo aquela muito no início, que também gera muito sofrimento, então tem todo um trabalho de humanização, e é só vocês procurarem a lei, né, quem tiver curiosidade sobre o assunto. Também a circunstância do óbito fetal e ainda, né, o óbito neonatal. A criança nasceu e morreu, acho que até 28 dias após o nascimento é considerado ainda óbito neonatal, tá? E aí vem a informação aqui, no âmbito legal, do que o CNJ tinha colocado ali no seu provimento, mas é uma norma infralegal, né? Muito mais interessante que isso tenha sido garantido na lei. A gente não vai ler tudo, né? Até já falei bastante sobre o assunto, mas só para nós compreendermos nessa combinação legislativa, e até eu mostro aqui de novo para vocês, para a gente aproveitar e reforçar os conteúdos, né? Olhem só, temos aqui, né, os artigos finais, a alteração da lei de registros públicos, dizendo que é direito dos pais atribuir nome ao natimorto, que não estava previsto, e o artigo 14, que é o último artigo, vai dizer, esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial, ou seja, a gente teve um período de vacância de 90 dias, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, sobre pessoa natural, nós já vimos a ideia de personalidade jurídica, já vimos que adquire personalidade jurídica quem é pessoa, e se é pessoa com nascimento com vida, assim considerando-se a respiração. E precisamos fazer uma adaptação em relação ao início da vida, não o início do momento de ser pessoa, mas ao início da vida, que no Código Civil está escrito concepção, mas em função de interpretação do Supremo Tribunal Federal no contexto constitucional, esse momento é o da nidação. Então, a vida se inicia com a nidação. E ser pessoa natural se inicia no momento do nascimento com vida. Perfeito. O que mais que nós precisamos saber sobre as pessoas naturais? Nós precisamos, agora sim, fazer uma distinção entre o conceito de capacidade de exercício, que é a capacidade de fato que nós vamos ver, que é justamente a capacidade de exercer sozinho o direito e os deveres, ser cobrado as suas obrigações sozinho na vida, né, na vida civil, na ordem jurídica. A capacidade de direitos coincide com personalidade. Então, vejam só, todas as pessoas têm personalidade jurídica. Todas. Um bebezinho de 1 dia e meio tem personalidade jurídica. Alguém, né, que nasceu com uma condição e respira, enfim, mas não consegue se conectar com o mundo, né? Ou não é porque nasceu, é porque depois, eventualmente, teve alguma questão de saúde, um trauma, um acidente, e essa pessoa está num coma profundo, não consegue, né, se manifestar, não consegue atuar na vida civil. Essas pessoas têm personalidade jurídica. São pessoas, não se deixa de ser pessoa, tem personalidade jurídica, tem capacidade de direito, mas essas pessoas não têm capacidade de exercer os seus direitos e deveres sozinhos. E por isso, né, que a gente diz que a capacidade de fato, a capacidade plena, é para quem não é incapaz. E quem são os incapazes na legislação brasileira? Vejam, tem os riscos aqui, porque o artigo 3º
ele foi, os seus incisos, e na verdade ele inteiro, né, porque o caput ele acaba se modificando, revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O caput teve uma nova redação e o inciso 1, 2 e 3 foram revogados. No Brasil, hoje, pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência, é absolutamente incapaz, ou seja, não pode exercer os atos da vida civil. Esta pessoa, ela precisa ser, deixa eu colocar aqui um texto, tá? Essa pessoa, ela precisa ser representada. Então, aqui, o absolutamente incapaz, ele é protegido pelo Instituto da Representação. O seu responsável legal, que normalmente são os genitores, vai atuar por ele na vida civil. O absolutamente incapaz, ele não vai ter uma participação. A gente conversa, tá? Enfim, mas juridicamente é isso. Então, para quaisquer circunstâncias, vai abrir uma conta no banco, a criança tem, mas eu não falei para vocês ainda, né? Hoje no Brasil é absolutamente incapaz quem tem menos de 16 anos. E aqui nós vamos ter criança de 0 a 12, já falou isso em sala de aula, são vários os critérios etários que nós vamos ter na legislação brasileira. Aqui o direito civil está trabalhando com quem? Absolutamente incapaz, relativamente incapaz e plenamente capaz. Lá no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai ter criança de 0 até 12 e adolescente de 12 até 18. Mas vamos focar aqui no Código Civil. Uma criança, né, ou um adolescente de 15 anos e 11 meses e 29 dias, ele é absolutamente incapaz. Então, se essa criança ou esse adolescente, até 15 anos, 11 meses, né, ele vai se abrir uma conta no banco, ele não precisa ir, ele não vai assinar junto, né, ele vai ser representado pelos seus responsáveis legais. E como eu disse, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós retiramos da condição de absolutamente incapaz o inciso 2 e o inciso 3, porque tínhamos quem aqui? Tínhamos pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos, e os mesmos que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Inclusive, essa reforma do Código Civil, que eu comentei anteriormente, ela está possivelmente mudando isso novamente, porque eles acham que mesmo num intuito nobre, né, num afã de não colocar nenhuma dessas pessoas, exceto critério etário, na condição de absolutamente incapaz, eles, né, as pessoas que estão envolvidas com o projeto, acham que é uma questão de proteção e que, para algumas circunstâncias, a incapacidade realmente é absoluta. Mas, vamos lá, no direito brasileiro hoje, absolutamente incapaz é só critério etário menos de 16 anos. E é relativamente incapaz, e no caso do relativamente incapaz, vamos pegar aqui, relativamente incapaz, né? Temos os absolutamente incapazes e vamos ter os relativamente incapazes. Deixa eu só pegar a palavrinha incapaz aqui. Tá? O que nós vamos ter na incapacidade relativa é a assistência e não a representação, porque aí o incapaz, ele participa do ato junto com o seu representante legal. E quem são os relativamente incapazes no direito brasileiro com as alterações feitas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? Na atualidade, vamos ver aí as possíveis mudanças da reforma do Código Civil.
Também um critério etário, que é entre 16 e menos de 18, mas também são relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e era uma redação, né, bem própria dos anos 70. 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês também? O absolutamente incapaz, que vai ser representado pelos seus representantes legais, seus responsáveis legais, quando é uma questão etária, não tem que fazer, e é uma questão etária, e quando são os seus genitores, não tem que fazer nada. A criança nasceu, a criança que veio aqui, né, parou a gravação no meio, que tem 11 anos, eu não precisei providenciar nada. É meu filho, tem a certidão de nascimento, eu sou responsável, legal por ele, junto com meu marido, que é o pai do Matheus, né? Então, é automático, a gente vai fazendo as coisas por ele. Agora, se não é o caso, né, de uma outra criança que perdeu os seus pais, aí, claro, já vou ter que entrar com um processo judicial, né, quem que vai ter a guarda, quem que vai ter a tutela, no caso, às vezes, né, em razão de se tornar órfão pela morte dos pais, às vezes é porque os pais, né, mãe e pai, perdem o poder familiar, e aí, né, tem toda uma coisa de direito de família, de criança e adolescente, que às vezes os pais perdem o poder familiar, eles deixam de ser os pais da criança, só assim que a criança estará disponível para adoção, né? Enfim, aí claro que aí vai ter processo, né? Vai ter processo judicial. No caso dos relativamente incapazes, entre 16 e menos de 18, continua sem ter que fazer nada, gente. Continua, o filho é o filho, né? Nós somos agora os assistentes. Se for abrir uma conta nessa circunstância, já vai junto, já assina junto, não é uma representação, é uma assistência. Tá? Agora, os outros incisos aqui colocados já não é automático. Tá? Nessas outras circunstâncias aqui, ó, é preciso fazer um processo judicial que nós chamamos de interdição. Para todas essas situações aqui, onde é que eu escrevo para não confundir, mas tá ligado a toda essa chavezinha aqui, tá? Vou escrever aqui por cima. É o processo de interdição. Então, se nós entendemos que alguém tem uma dependência química, né, de drogas ilícitas, que causam algum tipo, né, de perturbação, ou de drogas ilícitas que comprometam a cognição dessa pessoa, ou no caso das bebidas alcoólicas, nós vamos ter que interditar. Né? Não é uma coisa assim automática, tem que fazer um processo chamado de interdição, tem participação do Ministério Público, tem produção de provas, tem perícia, né? Porque às vezes acontece, óbvio que a interdição é para proteger a pessoa, mas às vezes acontece da família querer interditar, aí novela, né, gente? Novela. Mas assim, a vida imita a arte imita a vida, e a gente não sabe onde é que isso tudo começou. Às vezes, né, rola um processo de interdição, porque, sei lá, por quais razões, que quer se dizer que aquela pessoa não está com as suas faculdades mentais plenas, enfim, às vezes tem questões patrimoniais ali envolvidas, tá? Vai precisar de interdição também para o inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. É uma questão de expressão de vontade. Se a pessoa não consegue manifestar a sua vontade, ela precisa ser, nesse caso, assistida. Causa transitória, a pessoa está no hospital, né, em coma ou com alguma questão realmente cognitiva. Alguém vai ter que, né, ser a representante dessa pessoa aqui fora, né? As coisas acontecem, tem o trabalho, tem o conselho de classe, tem
conceito de classe que eu digo, né, visão profissional, enfim, tem aluguel, tem um monte de coisa acontecendo, tem banco, tem despesa para pagar. Então, quem que é o representante? E aí nós vamos ter que nomear um curador. Esse processo de interdição é para nomeação de um curador, alguém que vai ser responsável. O tutor é só para menores de 18 anos, tá? Nas demais situações, a gente vai ter o instituto da curatela ou do curador. Tá? E causa transitória ou permanente. Então, uma demência, né? Infelizmente, a pessoa está com Alzheimer, a pessoa tem um outro tipo de demência e ela não consegue mais decidir pelos seus atos da vida civil. Então, vai ter que ter um processo de interdição, nomeando-se um curador, que tudo controlado judicialmente, né, para a administração, para os cuidados com essa pessoa e também para a administração do patrimônio dessa pessoa. Aí, lembrando, idade avançada, gente, não é sinônimo de incapacidade, por favor. E aí eu já comentei em salas, já mostrei lá, né, algumas postagens que tem lá no perfil do Labdeju, lá no Instagram, e eu vou pegar todos aqueles cardzinhos e vou juntar tudo em PDF e vou deixar aqui no Moodle também, tá? Não existe herança de pessoa viva e não tem incapacidade em razão de idade, né? A única coisa é que a pessoa, ela não pode, aí já falando da questão, né, do seu patrimônio, ela não pode doar mais da metade do seu patrimônio se ela tiver herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge. Mas se ela estiver tendo uma contraprestação, o patrimônio é dela. Tá? Se não ficar se entendendo que ela está com alguma questão cognitiva de dilapidação desse patrimônio a ponto de comprometer a sua sobrevivência, eu já estou jogando para o inciso 4, se ela não é uma pródiga, se não é uma demência, ou se ela não é uma pródiga, não tem por que a gente achar que por uma questão de idade avançada essa pessoa se tornou incapaz. E aí já adiantei. Quem que é o pródigo? O pródigo, ele é a pessoa que gasta demais. Sei que tem a história bíblica lá, né? Muita gente já deve ter ouvido falar do filho pródigo e muita gente fica achando que o filho é pródigo porque ele voltou. Ele não é pródigo porque ele voltou, gente. Ele, tudo bem, a história bíblica, ela trata, né, a todo instante do retorno desse filho, tá? Mas, eu até estava olhando ali para ver se o microfone está mexendo, porque está ficando tão longo esse vídeo aqui que eu espero que não dê problema no áudio. Já deu uma piscada aqui e fiquei preocupada. Não, mas está oscilando ali o microfone, acho que está tudo certo. Então, ele não é pródigo porque ele retornou, tá? Ele é pródigo porque ele gastou todo o dinheiro que o pai deu. E as pessoas usam essa expressão, assim, ele voltou, o filho pródigo voltou. Ele, na história bíblica, né, ele pede o adiantamento da herança, não existe herança de pessoa viva, mas ele pediu e o pai deu, e ele sai, né, pela vida, gasta tudo, com festa, com os amigos. Quando perdeu tudo, ele volta para casa, e a história lá vai dizer, né, que o pai recebeu com festa, com muita alegria que o filho tinha voltado, e daí o irmão que ficou lá trabalhando e nunca tinha recebido nada, reclama um pouco, fica com ciúmes, e aí vai, né, da crença e das ideias que cada um de vocês teria. Eu acho que o outro irmão teve todo o direito de ficar um pouco chateado, feliz porque o irmão voltou, né, mas, enfim, do jeito que contam ali a história, né, ele só foi reclamar para o pai, eu nunca tive uma festa, isso e aquilo, mas deixa, né, não estamos aqui para falar sobre isso. Tá? Então, os pródigos, eles também, se for essa situação, e hoje a gente tem, né, essa questão do hiperconsumo, não necessariamente alguém está super endividada porque ela está consumindo muito, às vezes ela pode estar endividada por questões da vida, pode ser por uma questão de juros abusivos, não necessariamente alguém que está super endividado é pródigo, tá? Mas existem pessoas que são compulsivas, que gastam demais.
E essas pessoas são chamadas de pródigos. E, gente, em tempos de betes, do jeito que estamos vivendo, muitas pessoas encaixam-se na condição de pródigos e precisam ser interditados. Por que a gente interdita? Justamente para que toda a movimentação patrimonial que esse pródigo venha fazer não tenha validade jurídica. O pródigo, a interdição dele, a sua incapacidade, ela está ligada à disponibilidade patrimonial. E podemos conversar mais em sala, o pródigo de hoje está muito ligado, claro, ao consumismo, pessoas que realmente não têm controle, mas nos últimos tempos, e temos estudos feitos, por exemplo, por banco, pelo Itaú, de como a taxa de inadimplência se elevou em função das apostas, né? Enfim, a gente, depois, quando chegar na parte de CPI, a gente vai falar, inclusive, da CPI das bets. Tem muito assunto para o nosso semestre, tá? Mas muita gente tem se encaixado nessa condição de pródigo em função das apostas esportivas. Então, esses são o absolutamente e o relativamente incapaz. Reforçando, todos têm personalidade, mas nem todos estão no pleno exercício da sua capacidade de fato. Tem capacidade de direito, mas não capacidade de fato. E um outro assunto importante é a possibilidade de alguém, ainda não tendo alcançado a sua maioridade civil, que é aos 18 anos de idade, e que o Código de 2002 colocou na equivalência a maioridade penal, porque até 2002, e aí, né, em vigor, entrando em janeiro de 2023, a maioridade civil era aos 21, era-se relativamente incapaz dos 16 aos 21, e passa então a ser aos 18, é quando a menoridade se encerra. Aí a pessoa é plenamente capaz. Mas é possível que essa incapacidade cesse, acabe antes disso. E por meio do quê? Por meio da emancipação. E a emancipação, ela pode se dar de algumas maneiras, tá? Ela pode ser voluntária, que são os pais indo até um cartório, né, fazendo isso por escritura pública, mas é preciso ter pelo menos 16 anos. A emancipação judicial, que é na hipótese de quem é o responsável legal por este adolescente, tendo também no mínimo 16 anos, sendo seus tutores, que não são seus genitores. Então, quando alguém, por exemplo, não tem mais os seus pais, pai e mãe, né, se tornou órfã, ela poderia ser adotada por uma outra família. Mas quando ela fica no próprio ambiente familiar, não tem por que ter uma nova adoção, né? É suficiente que um tio, né, que um avô, né, que alguém se torne o tutor dessa criança. Então, se o tutor desejar, tá, cessar a incapacidade antes, tornando esse adolescente plenamente capaz antes dos 18 anos, aí precisa ser feito judicialmente. A lei acredita que os pais, né, não sendo munus público, eles vão ter um pouco mais de precaução ao fazer essa emancipação. Já o tutor, né, eventualmente a lei se preocupa um pouquinho de ele não estar querendo se livrar do seu tutelado antes da hora. Então tem que ser judicial para que o juiz avalie as razões dessa tutela. Então, a emancipação voluntária e a emancipação judicial. As demais que estão ali colocadas, lá vamos nós. Casamento, exercício de emprego público efetivo, vamos cuidar aqui que essa palavra está bem errada, década de 70, colação de grau em curso de ensino superior, ou pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então vamos por partes.
Se alguém se casar antes dos 18 anos de idade, e cada vez mais nós temos restrições, né? Lá o Código Civil 16, a idade mínima para o casamento era 12 para as meninas e 14 para os meninos. Socorro, né? Casamento infantil, assim, absurdamente. Era absolutamente incapaz, era relativamente incapaz. Para ter o casamento precisava da autorização dos pais, mas podia se casar. Até muito pouco tempo na legislação brasileira, era a forma de extinção de punibilidade o casamento com a vítima, numa hipótese de estupro. Tá? Não é à toa que, até 2009, no Código Penal, o capítulo dos crimes, né, de estupro, à época tinha atentado violento ao pudor, sedução, era chamado os crimes contra os costumes, né? Porque não era um crime contra a vítima, que hoje a gente chama de crimes contra a dignidade sexual. Na época, não, eram os crimes contra os costumes. Então, a preocupação era da desonra. Então, se a vítima se casa, tá tudo resolvido. Olha só, gente, olha só. Então, hoje a idade mínima do casamento no Brasil é aos 16, e também, da mesma maneira, né, não é plenamente capaz, vai precisar da assistência dos pais para que se dê esse casamento. Mas, uma vez acontecendo o casamento, se torna plenamente capaz. Não tem como a pessoa ser casada e ainda estar sob o poder familiar, né, de seus genitores. E aí, isso é automático. Não tem que ter um documento chamado de emancipação. O casamento precisa de uma formalidade, mas a emancipação, não, né? Se alguém passar no concurso público, e, gente, essa terminologia aqui, emprego público efetivo, isso não existe, tá? Década de 70, como eu disse. Aqui nós temos um cargo público efetivo. Então, se alguém com menos de 18 anos fizer um concurso público, for aprovado, não tiver no edital a proibição de que assuma o cargo com menos de 18 anos, então vai ter todas as questões para ultrapassar. Se a pessoa conseguir assumir esse cargo com menos de 18, ela se torna plenamente capaz. Também se torna plenamente capaz antes dos 18 anos. Se alguém colar grau em curso de ensino superior antes dos 18 anos. Quando era aos 21, gente, até que dava, né? Hoje, aos 18, já fica um pouco mais difícil, né? Teremos algumas exceções, aí combinando um curso mais curto com alguém, né, que tenha entrado na universidade por, provavelmente, algumas questões de altas habilidades, né, muito antes. Então, é raro. E, por fim, no inciso 5, nós vamos ter a emancipação por um adolescente que tenha economia própria, ou seja, ganhe dinheiro suficiente para ter a sua vida financeira resolvida. Nós não estamos falando aqui de salário mínimo, nós não estamos falando aqui de estagiário, nós estamos falando da Larissa Manoela, né? Que já tinha uma emancipação e que tinha que pedir para os pais, né, um Pix para pagar o milho da praia. Eu tô brincando, mas é triste, né, gente? Óbvio. Enfim, também não sei todos os detalhes, né, sobre o que saiu na mídia. Então, o que a gente tem? Às vezes tem artistas, né, atletas, desenvolvedores de aplicativos, softwares, pessoas que ganham muito dinheiro antes dos 18 anos de idade e estarão devidamente emancipados, tá? Se completa a maioridade no primeiro momento do dia do aniversário, então é meia-noite, virou o primeiro segundo da meia-noite, já se faz aniversário. E até onde que eu sei, se não alterou, quem nasceu em fevereiro, tá? É para 1º de março. Mas agora, muito pouco, até inclusive não alterei o roteiro, porque eu não tive condições de checar o provimento de CNJ, lei de registros públicos, alguém dizendo que se ia ser até meio-dia, dia 28, e depois do meio-dia, 1º de março. Eu acho que teria que ser realmente tudo para o 1º de março. Não tem como a gente, né, atrasar ali. Eu acho que joga para frente, tá?
Então, esses os pontos principais. E aqui, para a gente terminar essa parte introdutória, eu falar brevemente sobre a questão da morte, a gente já falou da vida, a gente vai falar da morte, e a gente acaba aqui o tema da pessoa natural. O Código Civil, ele foi inserido no Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, um outro recurso, um outro instrumento, um outro instituto para lidar com a deficiência, que é a tomada de decisão apoiada. Nessa situação, é um processo, e a pessoa com deficiência, ela vai escolher pelo menos 2 pessoas. Tá bom, querida, já vou lá, tá? Tá bom. Alerta da Defesa Civil. Que não dê uma trovada aqui, né? Que todo mundo fique bem e também não dê trovada para a gente perder essa gravação toda que a gente fez aqui. Vai dar tudo certo. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando, né, de pessoa com deficiência, que, como nós vimos, a tendência foi retirá-los da condição de incapacidade, justamente, né, pela plena possibilidade de manifestação de vontade, mas que muitas vezes vão precisar de um apoio. Então, não é uma incapacidade, não é uma representação, não é uma assistência, é uma tomada de decisão apoiada, é um apoio. Então, vai ter um processo, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, o artigo, ele foi inserido no Código Civil, por isso está o 1783-A, e ele tem vários parágrafos explicando como que isso vai se dar. A pessoa com deficiência vai escolher pelo menos 2 pessoas idôneas, tem vínculos, tem sua confiança, para que ajudem nessa tomada de decisão dos atos da vida civil. Então, vai ter aqui, né, uma aproximação para que essas decisões, elas sejam tomadas, tá? E aí nós vamos ter todos esses parágrafos aqui tratando sobre essas questões. E, por fim, para nós terminarmos o nosso assunto, nós precisamos falar sobre a morte. Né? Então, a pessoa natural inicia-se o nascimento com vida e essa personalidade jurídica, ela se mantém até o momento da morte. Morreu, deixa-se de ser pessoa. É a extinção da personalidade jurídica. O que vai acontecer depois, né, para fins patrimoniais, é um inventário. E esse patrimônio deixado pela pessoa, seja, né, a parte positiva, seja a parte negativa, débitos, créditos, patrimônio, isso a gente vai chamar de espólio, isso vai ser inventariado. A vida da pessoa vai continuar sendo protegida. Então, nós vamos ter direitos, obviamente, que extrapolam a morte. Né? Então, direito à imagem, direito à honra, nós vamos ter, inclusive, né, questões criminais, também voltados a vilipêndio de cadáver, né? Isso ele é protegido, mas não se é mais pessoa. Tá? De fato, com a morte, nada mais certo que daqui nada se leva. Imediatamente se deixa de ser proprietário. Ah, mas o carro está no nome, o apartamento está no nome. Mas não é mais o proprietário. A pessoa morreu, deixa de ser pessoa tecnicamente falando, não é mais titular de direitos e deveres. Tá? Então, isso acontece com a morte. Estamos tratando de uma situação regular, né, em que a pessoa faleceu, e aí tem uma declaração de óbito, seja no hospital, seja, né, uma morte sem violência na casa, e vai ter um procedimento, eventualmente uma hipótese de morte com violência, aí já entram, né, outros órgãos aí envolvidos, polícia, Instituto Médico Legal, né, o IGP, né, hoje é o Instituto de Perícias, tá? Mas esse normalmente é um encaminhamento. Mas aí, gente, tem uma situação que é muito triste, que é quando a pessoa desaparece e ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa. E, a princípio, não se pode presumir que essa pessoa morreu. Por uma série de razões. Primeiro, porque esperamos que a pessoa realmente não tenha morrido. Segundo, que a morte é o fim da personalidade jurídica. Então, seja para proteger a pessoa, seja eventualmente
não deixar que a pessoa simule a sua própria morte. A vida imita a arte imita a vida, né? Então, por que será que a pessoa quer fingir que morreu? Fugir das dívidas, fugir de qualquer coisa, morar num outro lugar, começar uma nova vida, tá? Então, o direito, ele tem uma formalidade para considerar que alguém, de fato, morreu, não tendo esse momento de declaração de óbito pelas instituições oficiais. Se eu não tenho parâmetros para concluir se a pessoa morreu, tem que fazer um processo chamado processo de ausência, que vai demorar bastante tempo, gente. Tá? Então, declara-se uma ausência provisória, espera-se passar 10 anos, e se a pessoa não voltar neste período, aí tem a sucessão definitiva. Tá? Só nessa circunstância. E é isso mesmo. Agora, se for possível presumir muito, de fato, que esta pessoa morreu, aí a gente vai ter justamente o Instituto da Morte Presumida, em que nós não vamos precisar fazer um processo de ausência, esperar a decretação de uma ausência de sucessão definitiva para considerar que essa pessoa faleceu. Mas isso, gente, é exceção. E o direito brasileiro só traz isso em 2 circunstâncias. O inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, e não é provável, gente, é extremamente provável. Então, houve um acidente aéreo, a pessoa embarcou no avião, tem uma câmera, tem um check-in, tem um documento, a pessoa entrou no avião, o avião caiu, né? Não encontraram todos os corpos. Extremamente provável que essa pessoa morreu, né? Então, não vai ter que passar por um processo de ausência. Vai ter, né, como diz o parágrafo único, uma declaração de morte presumida e a sentença vai fixar a data provável do falecimento. Só que para isso se dê, tem que esgotar as buscas e averiguações. Então, tem que vir os órgãos oficiais, e aí tem aquele período de buscas, e uma hora eles encerram as buscas. Tá? É dessa maneira que vai poder se concluir pela presunção de morte, e aí sim fazer, né, judicialmente, a fixação da data provável do falecimento. Se não for nessas circunstâncias, e tem que esgotar as buscas e averiguações. Então, tem aquele período lá que fica a polícia e os demais órgãos, né, fazendo as investigações, fazendo as buscas, defesa civil, bombeiros, tem que fazer. E a segunda situação é se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Isso aqui é uma circunstância, de fato, de guerra, declaração de guerra. No caso de presos políticos, né, desaparecidos políticos, de sequestrados políticos, né, nós vamos ter leis específicas no Brasil. Tá? Então, não vai se aplicar aqui o Código Civil, até porque isso só vem no Código de 2002. Isso não tínhamos nada equivalente à morte presumida no Código 16. Aí a única maneira, né, mesmo do avião, mesmo do incêndio, né, estava lá naquele momento, mas não encontra o corpo, tinha que ir obrigatoriamente para o processo de ausência até que se desse a sucessão definitiva. E agora, por fim, o último artigo para a gente ver, e a gente encerra a parte da pessoa natural, é o artigo 8º, que ele vai tratar da comoriência. Como isso, professora? Comoriência, gente, significa morte simultânea. Quando as pessoas, numa mesma situação, na mesma ocasião, morrem e a gente não tem como, tá, avaliar quem morreu antes, coisas terríveis, né, de ficar falando aqui, nós vamos presumir que eles são simultaneamente mortos. Dificilmente haverá uma morte simultânea, né, assim, medicamente falando.
Então, num acidente de trânsito, vai ter ali milésimos de segundo, mesmo que seja um acidente super violento. Mas para fins jurídicos, chegou o socorro, a família toda estava morta, como oriência. Ah, mas para que isso, professor? Gente, para saber a ordem sucessória. Tá? Então, se chega, não tem como saber quem morreu como oriência. Se chega e duas pessoas ainda estavam vivas, recebem socorro e morrem a caminho do hospital, já mudou a ordem sucessória. A sequência ali vai se modificar. Tá? Então, se de alguma maneira for possível identificar o momento da morte, nós vamos respeitar o momento da morte. Se não for possível, como oriência, então nós vamos presumir que foram simultaneamente mortos. Tá certo? Então é isso, gente. Essa é a parte da nossa unidade 2 sobre pessoas naturais. E depois a gente conversa sobre pessoas jurídicas. A Charlotte não acordou. Deixa eu ver ela aqui. Ah, ela tá no soninho tão gostoso. Quem sabe ela aparece no vídeo de pessoa jurídica, né? Querida. Enfim, me lembrou aqui a pandemia, né? Já faz bastante tempo, felizmente. Eu gravava muita coisa em casa. E aí, na época, eu tinha 3 gatinhos. Agora ficou a Charlotte. E aí os outros 2 apareciam bastante no vídeo. A Charlotte sempre foi a mais tímida, né? Mas quem sabe no vídeo de pessoa jurídica ela aparece, certo? Muito obrigada.